Antes de começarmos, você precisa entender algo sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Não somos apenas burocratas de jaleco. Somos a linha de frente entre a saúde pública e o caos. Nossas leis são diferentes. Nossos fiscais aplicam a legislação federal, mas em certos lugares lidamos com coisas que não existem em nenhum manual de boas práticas. Se você já trabalhou em algum hospital ou laboratório, deixe um comentário. E se não, aperte o botão de se inscrever, porque o que vou contar vai mudar a forma como você pensa sobre o lixo hospitalar. Meu nome é Elias Viana e sou fiscal da Anvisa, lotado na seção de resíduos de serviços de saúde, RSS, em uma capital do Nordeste. Eu voltei para o Nordeste há 6 meses depois de passar 10 anos em São Paulo, na área de fiscalização de alimentos. Eu achava que sabia o que era sujeira. Eu achava que tinha visto tudo que um fiscal podia ver nas maiores e mais movimentadas cidades do país. Eu estava errado. As coisas que fiscalizo aqui não têm classificação de risco biológico. Elas não aparecem em laudos de incineração. E quando você liga para o seu supervisor, é melhor que ele acredite em você, porque o agente da Polícia Federal mais próximo está a horas de distância, e ele com certeza não vai entender o que você está relatando. Depois que meu pai, que era sanitarista, morreu de forma misteriosa, eu fui criado pela minha tia-avó, Dona Lindalva. Ela tentou me ensinar as tradições, as rezas, as histórias. Mas eu era um jovem revoltado. Meu coração estava cheio da dor da perda, e eu rejeitei tudo. Assim que pude, fui para São Paulo. A metrópole parecia outro planeta comparada ao sertão. Eu fiz carreira na Anvisa. Cheguei a chefe de seção aos 30. Eu era bom no meu trabalho. Talvez porque eu passei a vida aprendendo a ver o que os outros ignoravam, mesmo que eu tivesse rejeitado os ensinamentos que me prepararam para notar. Mas então, Dona Lindalva adoeceu. Câncer em estágio avançado. Os médicos deram 6 meses. Eu voltei para casa. Ela durou 8. Tempo suficiente para me ver ser transferido para a seção de resíduos. Tempo suficiente para me fazer prometer que eu ficaria. Tempo suficiente para me contar histórias que eu me recusei a ouvir quando era um adolescente cético. Histórias sobre coisas que viviam no lixo. Coisas que se alimentavam da dor e do descarte. Coisas que nosso povo lidava muito antes da Anvisa existir. Eu achava que eram apenas histórias, lendas para assustar crianças. Sabedoria popular embrulhada em superstição. Então minha tia-avó morreu, e 3 dias depois, eu comecei meu primeiro turno na fiscalização de resíduos. O centro de triagem de resíduos é um galpão baixo e moderno, construído com concreto que se mistura à paisagem industrial. O incinerador, uma torre de metal que cospe fumaça, paira na distância. É o nosso templo, o lugar onde a sujeira vira cinza. O supervisor, seu Zé, me recebeu no meu primeiro dia. Ele tinha uns 50 anos, cabelo grisalho e olhos que pareciam ver através das paredes. Ele estava no departamento há 25 anos e tinha a reputação de ser duro, justo e profundamente conhecedor, tanto da legislação moderna quanto dos protocolos locais. Fiscal Viana, ele disse, apertando minha mão com uma força surpreendente. Bem-vindo de volta. Sua tia-avó falava muito de você. Ela estava orgulhosa por você ter voltado, mesmo que tenha sido preciso a morte dela para trazê-lo. A franqueza me atingiu, porque era verdade. Obrigado, seu Zé. Me chame de Zé quando estivermos sozinhos. Guarde a formalidade para os auditores e a diretoria. Você trabalhou com alimentos em São Paulo. 3 anos como chefe, 7 anos antes disso na rua. Bom, você viu a contaminação. Você sabe como processar um risco. Mas isso aqui não é São Paulo, Elias. A contaminação aqui, às vezes, ela tem regras diferentes. Eu devo ter parecido cético, porque ele sorriu levemente. Você não acredita em mim ainda. Tudo bem. Sua tia-avó disse que você precisaria ver para crer. Apenas me prometa uma coisa. Quando você vir algo que não faz sentido, algo que seu treinamento da Anvisa não consegue explicar, você vai manter a mente aberta e seguir os protocolos. Que protocolos? Ele tirou um cartão plastificado do bolso e me entregou.
7 regras digitadas em português e em um dialeto local. 1. Nunca diga a palavra Exu do lixo em voz alta, especialmente perto do incinerador. Chame-o de o guardião se precisar se referir a ele. 2. Se você vir um animal, rato, urubu, agindo de forma muito humana, não faça contato visual. Saia imediatamente e relate. 3. Não assobie no galpão de triagem. Atrai coisas para você. 4. Se alguém bater na porta do seu escritório à noite e chamar seu nome, verifique quem é antes de abrir. Se for uma voz familiar, não abra. 5. Pó de osso, cinzas de defunto, deixado na sua porta significa que você está marcado. Chame um pai de santo imediatamente. 6. Durante a lua nova, não dirija sozinho pela estrada de acesso ao aterro sanitário depois da meia-noite. 7. Se você ouvir seu nome ser chamado do lixão à noite, nunca responda. Nunca é quem você pensa que é. Eu li a lista 2 vezes, depois olhei para seu Zé. Isso é folclore, superstição. Somos vigilância sanitária. Não. Não o quê? Não do sertão? Sua expressão endureceu. Você passou 10 anos em São Paulo tentando ser doutor. Tudo bem, mas você está na terra da dona Lindalva agora. E aqui as regras antigas ainda se aplicam. Esses protocolos foram escritos pelo meu antecessor, depois que ele perdeu 2 fiscais em 2003. Não são sugestões. Não são diretrizes de sensibilidade cultural. São instruções de sobrevivência. Fiscais morreram porque não seguiram isso. Fiscais morreram porque pensaram como você está pensando agora, que o conhecimento tradicional é apenas superstição, que a fiscalização moderna é tudo o que você precisa. Seu Zé pegou o cartão de volta e bateu na palma da mão. Sua tia-avó me disse que você era teimoso. Ela também disse que você era inteligente o suficiente para aprender. Esperemos que ela estivesse certa sobre as 2 coisas. Antes que eu pudesse responder, outro fiscal entrou na sala. Era mais jovem que eu, talvez 26, com a postura de quem cresceu fazendo trabalho pesado. Seu uniforme estava impecável. Elias, este é o fiscal Júnior. Ele será seu parceiro nas primeiras semanas enquanto você se orienta. Júnior, mostre a ele as cordas e o informe sobre a situação do Hospital Santa Luzia. Depois que seu Zé saiu, Júnior apertou minha mão. O aperto era firme, a expressão amigável, mas cautelosa. Ouvi dizer que você trabalhou em São Paulo, é bem longe de casa. Parecia uma boa ideia na época. E agora? Agora minha tia-avó morreu e eu voltei. O júri ainda está decidindo se foi uma boa ideia. Eu apontei para o cartão de protocolo que seu Zé havia me mostrado. Ele te deu o mesmo discurso? A coisa das regras tradicionais? A expressão de Júnior ficou mais reservada. Aquilo não é só discurso, irmão. Você cresceu aqui. Você conhece as histórias. Eu conheço histórias. Isso não as torna reais. Júnior pegou o celular e me mostrou uma foto. Ela mostrava um saco de lixo hospitalar, o tipo branco leitoso, com o símbolo de risco biológico, mas o saco estava aberto, e o conteúdo, que deveria ser material contaminado, estava disposto em um padrão. Não era aleatório. Era um círculo perfeito de luvas, agulhas e gaze, com 4 pequenos montes de algo escuro nos pontos cardeais. Tirei essa foto há 3 meses, perto do Hospital Santa Luzia. Eu rastreei o descarte por 2 quilômetros. Começou como lixo normal, depois virou isso e depois sumiu perto de um antigo terreiro. Eu examinei a foto de perto, procurando sinais de manipulação. A iluminação era consistente. Se fosse falso, era muito bem feito. Pode ser um descarte ilegal que por acaso formou um padrão, eu disse. Pode ser. A voz de Júnior era baixa, mas firme. Exceto que eu vi a forma se desfazendo. Eu estava seguindo o rastro. Então parou e o saco se abriu. E eu soube que aquilo não era um descarte. Os olhos que me olharam de dentro do saco estavam errados, inteligentes demais, conscientes demais. O que você fez? Protocolo 2.
Eu desviei o olhar imediatamente e me afastei devagar. Não dei as costas. Não corri. Apenas voltei para a viatura. Quando cheguei lá, o saco tinha sumido. Mas voltei na manhã seguinte com reforço e encontrei o padrão de descarte. E seu supervisor acreditou em você? Seu Zé? Ele era o reforço. Ele me disse que eu fiz exatamente a coisa certa ao seguir o protocolo. Olha, eu entendo que você passou 10 anos na cidade aprendendo a pensar como fiscal da capital. Evidências, fatos, coisas que você pode provar no tribunal. Mas aqui, algumas coisas não precisam de prova, porque todo mundo já sabe que são reais. A questão não é se você acredita, é se você é inteligente o suficiente para se manter vivo enquanto aprende. Antes que eu pudesse responder, o rádio chiou. Central para a Unidade 3. Temos uma denúncia anônima no antigo matadouro municipal. O denunciante relata descarte irregular de material biológico. O local está abandonado há 30 anos. Júnior pegou o rádio. Unidade 3 respondendo. ETA há 15 minutos. Copiado, Unidade 3. Esteja avisado. O denunciante também relatou atividade incomum no local à noite. Luzes se movendo, sons estranhos. Júnior e eu trocamos olhares. Que tipo de sons? Ele perguntou. O denunciante descreveu como assobios, múltiplas fontes vindo de diferentes direções. Eu vi a mandíbula de Júnior apertar. Copiado, estamos a caminho. Enquanto nos dirigíamos ao veículo, um utilitário branco com as marcas da Anvisa, eu perguntei. Protocolo 3 diz para não assobiar porque atrai coisas, certo? E se alguém está assobiando no matadouro há dias, isso não é bom. Ou alguém está tentando chamar algo, ou algo já está lá e está chamando mais. Ou são apenas corujas ou o vento nas telhas quebradas, ou uma dúzia de outras explicações naturais, ele disse, ligando o motor. Talvez... Mas vamos abordar isso como uma situação potencialmente hostil de qualquer maneira. E você vai seguir minha liderança, porque eu estou fazendo esse trabalho há 4 anos e ainda estou vivo. Isso deve te dizer alguma coisa. A viagem até o matadouro nos levou para a periferia, depois por uma estrada de terra que cortava uma área de mangue. O sol de fim de tarde era forte, mas eu podia sentir o frio que viria assim que ele se pusesse. O matadouro era um casarão antigo, de tijolos vermelhos abandonado desde os anos 90. Um caminhão enferrujado estava no pátio, e o silêncio era opressor. Tudo parecia normal, quieto, quase quieto demais. Eu não ouvi nenhum som de pássaro ou inseto, e deveria haver. Júnior notou isso também. Nenhum som de vida, isso não está certo. Nós nos aproximamos devagar, Júnior na frente. Eu mantive a mão perto da minha arma, um velho hábito. A porta principal estava aberta. Júnior bateu forte. Anvisa! Fiscalização! Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Ele bateu de novo mais forte. Se houver alguém aí, por favor, responda. Queremos apenas verificar o descarte. Ainda nada. Vamos verificar a sala de abate primeiro, Júnior disse calmamente. Se for descarte ilegal, estará lá. Nós entramos cautelosamente. O interior estava escuro e frio. E mesmo de fora, eu podia sentir o cheiro. Morte. Eu tinha sentido o suficiente em São Paulo para reconhecer. Aquele odor doce e podre que significava que algo estava morto há dias. Júnior sentiu também. Ele puxou a lanterna. O que encontramos na sala de abate não era um corpo. Era o descarte. Centenas de sacos de lixo hospitalar, todos abertos, e o conteúdo espalhado no chão de concreto. Mas não era um descarte aleatório. Era um padrão. Um círculo perfeito de material biológico, talvez 10 metros de diâmetro. O que foi usado para desenhá-lo era sangue seco. E em 4 pontos ao redor do círculo, pequenos montes de algo que parecia terra preta e cinzas haviam sido cuidadosamente arranjados. Pó de osso, Júnior sussurrou. Meu Deus, alguém marcou isso. Marcou para quê? Para o guardião. Para... Ele se conteve, claramente não querendo dizer a palavra do protocolo 1. Para aquelas coisas. Isso é um chamado.
Alguém queria que isso fosse encontrado, e usaram feitiçaria para fazer isso. Eu me aproximei para examinar o círculo, tomando cuidado para não perturbá-lo. O pó de osso tinha uma qualidade estranha, muito fino, muito uniforme. O que é pó de osso exatamente? Ossos moídos e cinzas de defunto, usados na pior espécie de feitiçaria. É complicado, mas basicamente, se você coloca isso em um local, ele o marca como um alvo. E as coisas que praticam magia negra, elas vêm para você. Júnior já estava recuando em direção à porta. Precisamos ligar para seu Zé e chamar um pai de santo imediatamente. Não precisamos isolar a cena? A cena já está comprometida no segundo em que esse pó foi colocado. A lei tradicional tem precedência aqui, Elias. Ligamos para seu Zé. Ele liga para os líderes religiosos. E eles realizam as cerimônias de limpeza. Só então poderemos processar o que sobrar. Quando saímos, notei algo que havia perdido antes. Na lama ao redor do matadouro, havia rastros, muitos deles, alguns humanos, alguns de animais, e como na foto de Júnior, alguns que pareciam estar em transição. Júnior, eu disse calmamente, olhe para o chão. Ele seguiu meu olhar e seu rosto empalideceu. Precisamos sair daqui agora. O quê? Por quê? Porque quem fez isso pode ainda estar observando. E se estiverem, acabamos de contaminar o trabalho deles ao estarmos aqui. Eles podem decidir que precisam lidar conosco também. Como se em resposta às suas palavras eu ouvi um assobio, baixo e melódico, vindo de algum lugar no mangue a oeste. Depois outro, do norte, e um terceiro, do sul. Estávamos sendo cercados. Para o veículo, Júnior disse, a mão na arma. Não corra, não entre em pânico, mas se mova rápido. Nós caminhamos rapidamente de volta para o utilitário, examinando a paisagem ao redor. O assobio continuava, sempre vindo de direções ligeiramente diferentes, nunca ficando em um lugar por tempo suficiente para identificar a fonte. Eu entrei no banco do passageiro e Júnior ligou o motor imediatamente. Enquanto nos afastávamos do matadouro, olhei pelo espelho lateral e os vi. 3 figuras paradas no mangue, talvez a 100 metros do prédio, longe demais para distinguir detalhes, mas perto o suficiente para ver que suas proporções estavam erradas. Muito altos, muito magros, movendo-se de maneiras que pareciam ligeiramente erradas, como alguém imitando o movimento humano sem entender exatamente como funcionava. Não olhe para eles, Júnior disse bruscamente. Olhos na estrada. Protocolo 2. Eu preciso ver com o que estamos lidando. Não, você não precisa. Porque se você fizer contato visual, eles saberão que você pode vê-los claramente, e isso o torna interessante. Você quer permanecer desinteressante. Confie em mim. Dirigimos por 5 minutos em silêncio antes que Júnior pegasse o rádio. Unidade 3 para a central. Temos um descarte irregular no matadouro. Material biológico. O local mostra evidências de... Ele escolheu as palavras com cuidado. Atividade criminal tradicional. Solicitamos a presença do supervisor Zé e de um pai de santo. Cópia, unidade 3. O supervisor Zé está a caminho. Qual o seu status? Estamos fora da cena, voltando para a base. Esteja avisada de que pode haver indivíduos hostis na área. Recomendamos que quaisquer unidades de resposta se aproximem com extrema cautela. Depois que ele desligou, eu perguntei: o que diabos acabamos de ver? Exatamente o que os protocolos alertam. Alguém usou feitiçaria para marcar aquele lugar. E os praticantes dessa feitiçaria estavam lá, observando seu trabalho. Talvez esperando para ver se alguém viria investigar. Talvez marcando seus próximos alvos. Isso não é possível. Pessoas não matam com cinzas e círculos e com o quê? Magia? Júnior olhou para mim. Você é daqui, Elias. Você conhece as histórias, mesmo que finja que não. Nosso povo lida com essas coisas há centenas de anos. Os feiticeiros, os que praticam o lado sombrio da nossa religião. Eles são reais, sempre foram. A única questão é se você vai aceitar isso rápido o suficiente para se manter vivo.
Chegamos à base 20 minutos depois. Seu Zé estava esperando no estacionamento encostado no veículo. Sua expressão era sombria. Me contem, ele disse. Júnior lhe deu um relatório completo. O descarte, o círculo de material biológico, o pó de osso, os rastros, o assobio, as figuras no mangue. Eu fiquei ali ouvindo, ainda tentando processar o que tinha visto, ainda tentando encaixar isso em estruturas que fizessem sentido para minha mente treinada pela Anvisa. Seu Zé ouviu sem interromper. Depois assentiu lentamente. O pai de Santo Damião está vindo do terreiro. Ele estará aqui em algumas horas. Até lá, ninguém volta para aquele local. Ninguém. Ele olhou para mim. Como você está se sentindo, Elias? Eu não tenho certeza do que vi. Mas você viu algo. Você viu algo que não se encaixa na sua compreensão de como as coisas funcionam. Bom, isso é honesto. Seu Zé pegou o cartão de protocolo novamente. Sua tia-avó me disse que quando você era criança você tinha o dom. Você podia ver coisas que os outros não podiam, sentir coisas. Ela disse que você seria treinado como curandeiro até que seus pais morressem e você bloqueasse tudo isso. Se fechou para os caminhos tradicionais. Eu não me lembro disso. Talvez você não queira se lembrar. Mas sua tia-avó disse que o dom não te deixa só porque você o ignora. Ele apenas fica adormecido. Seu Zé me entregou o cartão. Guarde isso. Estude. Siga. Porque as coisas vão começar a acontecer agora, Elias. O fato de você ter entrado em um ritual de feitiçaria no seu primeiro dia não é coincidência. São os poderes antigos notando que você voltou. E eles vão te testar. Naquela noite eu estava acordado no pequeno apartamento que aluguei, olhando para o teto e pensando no que tinha visto. As figuras no mangue, os rastros que mudavam de forma, o círculo de pó de osso que cheirava mal, parecia errado, como se fosse ativamente malévolo. A voz da minha tia-avó ecoava na minha memória, histórias que ela me contava quando criança. Avisos sobre os que andam na escuridão, os feiticeiros que podiam assumir formas animais. A importância de permanecer no caminho da luz, o caminho do equilíbrio que era central para a fé dela. Eu tinha descartado tudo como superstição, crenças primitivas de uma cultura que antecedia a ciência moderna. Mas eu também tinha visto o que tinha visto. E a menos que eu estivesse alucinando o que era possível, mas improvável, havia algo naquele mangue que não se encaixava nos quadros científicos modernos. Meu celular vibrou com uma mensagem de Júnior. Primeiro dia sempre é uma droga. Fica pior antes de melhorar. Siga os protocolos, eles funcionam. Eu olhei para o cartão plastificado na minha mesa de cabeceira. 7 regras que pareciam folclore, mas eram aparentemente instruções de sobrevivência. Lá fora, em algum lugar na escuridão do mangue, algo assobiou, baixo e melódico. O mesmo padrão que eu tinha ouvido no matadouro. Eu me sentei imediatamente, o coração acelerado. Protocolo 3 dizia: não assobie à noite porque atrai coisas para você. Mas o assobio estava bem perto do meu apartamento. Então eu ouvi meu nome. Elias. A voz da minha tia-avó, fraca e cansada, como ela soava naqueles dias finais. Elias, eu preciso de ajuda. Estou perdida aqui fora. Minha tia-avó estava morta há 3 meses. O que estava lá fora não era ela. Protocolo 7. Se você ouvir seu nome ser chamado do lixão à noite, nunca responda. Nunca é quem você pensa que é. Eu fiquei paralisado na cama, mal respirando, enquanto a voz da minha tia-avó morta chamava meu nome repetidamente, ficando mais desesperada, mais assustada. Todo o instinto gritava para eu ir lá fora, para ajudá-la, para fazer alguma coisa, mas eu me lembrei das figuras no mangue, da forma como se moviam errado, da forma como observavam. Então eu fiquei na escuridão do meu apartamento, ouvindo algo usar a voz da minha tia-avó como uma máscara, chamando meu nome na noite. Bem-vindo à fiscalização da Anvisa, onde as regras que você aprendeu na faculdade não vão te salvar. E a única coisa entre você e o que vive na escuridão é o conhecimento transmitido por centenas de anos de sobrevivência. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cama com todas as luzes do apartamento acesas
minha arma de serviço na mesa de cabeceira, ouvindo a coisa lá fora alternar entre vozes. Minha tia-avó, meu pai, minha mãe, até mesmo minha própria voz me chamando da escuridão. Quando o sol nasceu, as vozes pararam. Eu verifiquei lá fora cautelosamente. Nada. Nenhum rastro na lama ao redor do prédio. Nenhum sinal de que alguém esteve lá. Apenas o mangue, pacífico e vazio na luz da manhã. Eu apareci para o meu turno com a aparência de quem tinha passado a noite em claro. Júnior olhou para mim e me entregou uma xícara de café sem comentar. Ele te visitou ontem à noite, não foi? Ele disse calmamente. Algo estava lá fora, usando vozes. Membros da minha família mortos. Protocolo 7. Você não respondeu, certo? Não. Eu segui o protocolo. Eu bebi o café, grato pela cafeína. O que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta? Depende de quão faminto ele estava. Na melhor das hipóteses, você acordaria 3 dias depois no mangue sem memória do que aconteceu. Na pior, você se tornaria um deles. Ou simplesmente desapareceria. Júnior abriu um arquivo no computador. Quer ver algo que vai realmente bagunçar seu dia? Ele me mostrou relatórios de pessoas desaparecidas, dezenas deles, que remontavam a décadas. Todos da região, especificamente da área do Matadouro. Idades variando de adolescentes a idosos. Nenhum padrão em gênero, histórico familiar ou estilo de vida. Mas uma coisa conectava todos eles. Cada desaparecimento aconteceu dentro de uma semana da lua nova. E cada pessoa foi vista pela última vez perto da estrada de acesso ao aterro sanitário depois do anoitecer. Protocolo 6, eu disse. Durante a lua nova, não dirija sozinho pela estrada de acesso ao aterro sanitário depois da meia-noite. Exato. Aquele aterro costumava ser chamado de o Cemitério dos Esquecidos. Há uma razão para esse nome. O trecho entre a cidade e o aterro é particularmente ruim. Algo sobre o isolamento, a escuridão, a forma como a estrada corta o mangue por quilômetros e quilômetros. Terreno de caça perfeito para o quê? Para todos eles. Os feiticeiros, os espíritos caroneiros, coisas que não têm nome em português. Durante a lua nova, quando está mais escuro, eles estão mais ativos. E aquela estrada? Ele balançou a cabeça. Aquela estrada leva pessoas. Seu Zé entrou na sala de descanso, parecendo que também tinha tido uma noite difícil. O pai de Santo Damião completou a limpeza no matadouro ao amanhecer. A cena está liberada para processamento agora, se você quiser voltar. Nós queremos? Eu perguntei. A diretoria quer um relatório. O Ministério Público quer um relatório. E eu quero saber quem diabos está praticando feitiçaria sombria na minha jurisdição. Sua expressão era dura. Peguem seus equipamentos. Nós vamos todos. A cena parecia diferente à luz do dia. O matadouro, o mangue, tudo mundano e comum sob o sol forte. Mas a sensação era diferente. O peso opressor que pairava sobre tudo ontem tinha sumido, substituído por algo mais limpo, mais leve. Pai Damião ainda estava lá. Um homem de uns 60 anos com longos colares de contas e roupas tradicionais. Ele estava perto do matadouro, cantando suavemente em um dialeto africano, ocasionalmente borrifando algo de um pote de barro. A limpeza está completa, ele disse em português quando me viu. Mas o mal que estava aqui ainda está lá fora. Quem fez isso é habilidoso nos caminhos sombrios, muito habilidoso. Você pode nos dizer algo sobre eles? Seu Zé perguntou respeitosamente. Homem, jovem, talvez 30 anos, forte no poder sombrio, mas desequilibrado. E há mais de um. 3 deles trabalhando juntos. Muito incomum, muito perigoso. 3, eu disse, lembrando das figuras no mangue. Nós vimos 3 ontem. Então eles viram vocês também. Vocês estão marcados agora, todos vocês. Eles estarão observando para ver o que vocês fazem. Pai Damião olhou diretamente para mim. Especialmente você, neto da Lindalva. Ela me disse que você estava voltando. Disse que você precisaria de orientação. O senhor conhecia minha tia-avó? Claro. Ela foi treinada como curandeira antes de se casar e escolher um caminho diferente. Mas ela nunca perdeu o conhecimento. Nunca perdeu o dom.
Pai Damião se aproximou de mim, examinando meu rosto com aqueles olhos turvos. Você tem isso também. O dom. Eu posso ver em você, mesmo que você tenha tentado enterrá-lo. É por isso que eles estão interessados em você. Você não é apenas um fiscal para eles. Você é um desafio, uma ameaça em potencial, ou um recruta em potencial. Eu não vou me juntar a feiticeiros. Não, mas eles não sabem disso ainda. Eles vão te testar, tentar te corromper. E se não puderem te corromper, tentarão te matar. Ele tirou algo de sua bolsa, um pequeno saco de couro em um cordão. Use esta medicina de proteção. Sua tia-avó estava fazendo isso antes de morrer. Me pediu para terminar e entregar a você quando voltasse. Eu peguei o saco. Estava quente como se tivesse ficado no sol e cheirava a ervas que eu não conseguia identificar. Obrigado. Agradeça a sua tia-avó. É ela quem ainda está te protegendo, mesmo do outro lado. Pai Damião se virou para seu Zé. O descarte pode ser removido agora, mas queimem o pó de osso. Não tentem coletá-lo como evidência. Aquele pó carrega a intenção sombria. Precisa ser destruído completamente. Depois que Pai Damião saiu, processamos a cena. O descarte ilegal era de fato material biológico, mas o que importava era o ritual. O pó de osso foi fotografado extensivamente antes que Júnior o queimasse com um maçarico, recitando rezas em voz baixa enquanto o fazia. A cinza queimou com uma chama estranha e soltou um cheiro que fez meus olhos lacrimejarem. Quem fez isso usou restos humanos, Júnior disse. Não há dúvida. Naquele dia eu comecei a entender. Eu não estava apenas fiscalizando o descarte. Eu estava fiscalizando a fronteira entre o mundo da lei e o mundo da magia. E eu estava do lado errado. Eu guardei o cartão de protocolo e o saco de couro da minha tia-avó. Eu não era mais o cético de São Paulo. Eu era o neto da Lindalva. E eu tinha um trabalho a fazer. Um trabalho que não estava no meu manual da Anvisa. Um trabalho que exigia que eu seguisse as regras. As regras que mantêm você vivo depois do anoitecer.